Oi pessoal, vídeo de hoje sobre Visual Script. Monte suas rotinas de maneira bem simples com uma ferramenta de programação para engenheiros. Quero convidar todos que estão aqui a assistirem a minha live dia 15 de abril, às 15 horas, onde eu vou aprofundar bastante nessa ferramenta e mostrar como e quando é válido utilizar esse recurso dentro do All Plan Engineering com foco em projetos de infraestrutura. Se você trabalha na área de detalhamentos de projetos de infraestrutura, não perca, dia 15 às 15 horas, o link para se inscrever está aqui na descrição. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar apenas uma prévia do que a gente vai ver na live, tá? Se eu tivesse que modelar uma estaca inclinada com 2 diâmetros, por exemplo, provavelmente eu faria um cilindro aqui com a ferramenta Cylinder e depois copiaria, ou melhor, eu iria criar um outro cilindro aqui embaixo, tá? Mas com outras dimensões, ok? O próximo passo agora seria unir esses dois volumes para que quando eu mova, para que quando eu rotacione, né, ou insira informações nesse elemento, que eu faça só uma vez. Então eu vou usar a ferramenta Union, seleciono um elemento e depois o outro. Beleza. Agora eu preciso rotacionar. Então Rotate, eu vou fazer uma rotação em torno do meu eixo Y, então eu vou selecionar essa opção livre em 3D, e aí eu seleciono o elemento e depois defino 2 pontos que definem o meu eixo de rotação, tá? E com isso, agora eu posso entrar com o ângulo. Bom, para que a minha tabela de estacas aqui na tela reconheça esse elemento, eu preciso inserir algumas informações no elemento. Poderia inserir aqui um material, talvez uma identificação para ele, E01, mas voltando para a tabela, né, eu preciso inserir essa informação chamada estrutura e eu preciso preencher com o valor estaca. Com isso, a minha tabela já é capaz de inserir esse elemento, ok? Mas e se eu pudesse parametrizar toda essa rotina, né? Cria 2 cilindros, rotaciona e insere as informações. Isso ia otimizar bastante o meu trabalho, certo? E nós podemos fazer isso com essa ferramenta aqui chamada Visual Script. Vamos ver com que a gente faz isso nela. Bom, eu vou explicar o principal nesse vídeo. E algumas outras coisas que não são tão importantes eu deixo para a live. Aqui na esquerda está a biblioteca de ferramentas que eu posso utilizar para montar a minha rotina. Ela está organizada em pastas, ok? Eu quero começar modelando um cilindro, né, com a ferramenta Cylinder. Então, eu vou escrever aqui na busca e pronto, já achei essa ferramenta. E aí é só arrastar para cá. Então, essa caixa aqui nós chamamos de nó. E eu tenho aqui as informações que esse nó pode receber à esquerda e as informações que esse nó pode exportar à direita. Vamos seguindo. Eu quero modelar um segundo cilindro. Então, eu vou arrastar mais uma caixa dessa função. E se eu vier aqui em Radius, raio, né, e alterar o valor, eu já teria um segundo cilindro com um raio diferente, ok? Quando eu clico nesse botão Start, eu consigo ver o preview do modelo aqui na tela. E ele já montou aqui para mim uma interface, tá? Então, quando você estiver utilizando no seu dia a dia, depois de programar, basicamente você vai manipular por essa interface. Você não vai precisar ver o código. Já já eu te dou algumas dicas de como arrumar essa interface que ele gera automaticamente. Os nossos cilindros estão sobrepostos. Então eu preciso mover esse segundo cilindro. Eu vou buscar aqui o Move. E tem algumas opções de Move. Mas a que eu mais gosto de usar é esse Move by Vector. Legal. O Object to Move, né, está em vermelho. Então, obrigatoriamente, eu preciso ligar algo aqui para que o código funcione corretamente. Então, eu vou exportar, vamos assim dizer, né, o cilindro desse nó para o objeto que eu quero mover. E agora, a distância. Se eu expandir aqui, eu posso desmembrar a distância em distância x, y e z. Eu quero mover apenas na direção z, certo? E o valor nada mais é do que a altura do primeiro cilindro.
Então, basicamente, eu liguei a informação de um nó em outro nó. Se eu der um start, olha o que aconteceu. Ele moveu para cima. Então, eu preciso de um operador matemático negativo. Eu vou digitar aqui negative e jogar esse nó para cá. Bom, para religar um ponto, eu seguro o Ctrl, clico aqui e agora eu posso ligar em outro local. No caso, eu estou pegando a altura do primeiro cilindro, alterando para um valor negativo, trocando o sinal, na verdade, né? E agora sim eu posso ligar esse resultado no Move Z. Cada nó vai me gerar um preview, vamos assim dizer. Então, esse cilindro menor ele tem 2 previews, um antes de mover e um depois, tá? Eu posso desativar o preview do antes de mover, bem aqui, entendeu? Vamos para o Union agora. Então, eu vou buscar aqui Union, arrasto para cá e eu quero unir esse primeiro cilindro com um nó do cilindro que eu já movi. E para finalizar agora, faltaria apenas rotacionar. Então, rotate e eu vou rotacionar o resultado da união. E basicamente nós já temos o modelo dessa estaca programado. Simples assim. Eu vou mexer aqui no ângulo de rotação na interface só para ficar mais clara essa questão do preview. Então, a partir do momento que eu mexi no ângulo, vocês conseguem ver bem claro agora, né, que eu tenho o preview antes do rotate e o preview depois do rotate. Então, eu posso desligar os previews das etapas anteriores, porque o que me interessa é apenas esse último aqui já rotacionado. Você já deve ter reparado que a interface está bem poluída. Tem informações que eu não quero deixar visíveis e talvez algumas eu queira até traduzir, né? Então, nesse olhinho aqui, você consegue desativar tudo desse nó na interface de uma só vez. O Move, por exemplo, não preciso deixar nada dele na interface. Já para os cilindros, eu gostaria de desativar apenas alguns campos. Então, clicando nessas duas linhas do lado do campo, eu posso desativar ou ativar essa informação na interface. Bom, eu poderia também traduzir o título da informação bem aqui, ou alterar o valor direto por aqui. Se eu quisesse organizar esses grupos aqui, né, eu posso fazer por meio desse T no título do nó. Se eu colocar 2 nós com o mesmo título, ele vai juntar as informações em um mesmo grupo aqui do lado, ok? Por fim, restaria ainda inserir as informações nesse elemento, lembra? Colocar aquele atributo estrutura, né? E preencher ele com o valor estaca para que a minha lista consiga ler esse elemento. Então eu vou buscar uma função aqui chamada setValueToAttribute e arrastar para cá. Aqui em Attribute Name vem o título do atributo, né? O título da informação que é estrutura. Em Parameter, não tem como preencher, mas então eu vou criar um nó que na programação nós chamamos de string, né? Que é uma caixa de texto, e aí nesse nó de string eu vou preencher como estaca e aí eu vou ligar ele aqui em Parameter. Por fim, em DataType, eu precisaria apenas informar se esse atributo estrutura, né, recebe um valor de texto. A estaca, por exemplo, é um valor de texto. Ou recebe um valor de número com casa decimal, ou recebe um valor de número inteiro, ou uma data. Date é data, tá? Data do calendário mesmo. Bom, eu poderia colocar quantas informações eu quisesse, né? Aí vai da sua necessidade de tornar tudo isso mais automático. E para encerrar a nossa aula agora, se eu saísse nesse momento do código, o modelo ia sumir, porque nós só temos um preview, né, enquanto a gente está dentro do código. Se eu sair, ele não gera o modelo 3D da estaca. Então, para gerar o modelo 3D, eu preciso vir aqui e desativar esse primeiro cubo. É muito importante esse passo, tá? O preview serve apenas enquanto você estiver programando. Se você quiser que ele gere o modelo 3D quando você sair da programação, né, quando você sair do código, você precisa ativar esse primeiro cubo. Ficou claro? Bom, então eu vou salvar.
aqui dentro da minha pasta do Library, eu vou dar o nome de estacas e depois eu vou sair, tá? A minha interface ela vai estar em metade alemão e metade inglês. É um problema na minha instalação. Mas, nesse momento aqui, ele está perguntando se eu quero gerar o modelo 3D agora. Eu vou clicar em não, nessa segunda opção, só para mostrar para vocês como é usar essa programação no dia a dia. Então, no dia a dia, eu venho aqui em Library, busco o local onde eu salvei, e aí é só dar um duplo clique ou arrastar para a tela que ele já vai estar funcionando. Inclusive, junto com a minha lista de estacas, né? Pessoal, esse é um exemplo bem simples, mas ao mesmo tempo já é muito útil, né? Tem escritório já programando aduelas, já armadas, dá para criar também ferramentas, talvez uma ferramenta que crie um corte já com as cotas, textos, indicações, uma ferramenta para exportação, vai da sua necessidade. Eu espero que você tenha gostado. Eu te aguardo no dia 15 de abril, às 15 horas, para mostrar mais dessa ferramenta e mostrar também a minha experiência nesse assunto. Eu passei 3 anos em um escritório de projetos trabalhando com ferramentas similares. Eu quero ir mais a fundo com vocês, mostrar quando é válido dedicar um esforço extra programando, ok? Forte abraço e até a próxima!